Neemias, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Neemias 2, versículo 1. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentado ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra, nós nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da Tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da Tua doce presença e levados a compreender a Tua palavra, a Tua santa vontade. Pai amado, Tu que sonda e conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser, trata com cada um de nós essa noite, individualmente, também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Pai amado, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e falhas, por tudo aquilo que temos feito contrário à Tua vontade. Pai, nós Te pedimos perdão. E nesse momento oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor, preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos desse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora e pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar sobre nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós vimos aí nos capítulos, nas quartas-feiras passadas, o capítulo de número 1 do livro de Neemias. Nós vimos a introdução acerca desse livro, nós vimos aí a oração de Neemias em especial na semana passada. Neemias que recebeu a informação de que Jerusalém, a cidade dos seus pais, estava com os muros derrubados, com as portas queimadas. O povo passava por grande aflição. Jerusalém passava por um tempo muito difícil, um tempo de injustiça social, um tempo de as pessoas estarem ali, mas estarem se sentindo ali desprotegidas também. Era um tempo de profundo sofrimento para todo aquele povo. Então, quando Neemias recebe essa informação, a palavra nos conta, que ele era copeiro do rei da Pérsia. Então, ele não habitava em Jerusalém, porém era judeu porque seus pais eram judeus. E ele se sentia, então,
do povo, ele professava a mesma fé, adorava o mesmo Deus, e ele foi tocado então por toda aquela situação que o povo então estava passando. Nós vimos que ele poderia ter se deixado ali ficar como alguém que não se importava com a situação. É algo muito semelhante assim, com aquilo que nós estamos vivendo hoje, né, no país. A situação que envolve o Rio Grande do Sul, com as enchentes, pessoas passando por grande dificuldade, e de repente a gente pode simplesmente estar daqui, né, e estar super tranquilo, aqui a gente não está debaixo de uma inundação, e a gente de repente está aqui e dizer assim, não estou nem me importando, quero nem ver, não quero saber, não vou orar por eles. Então Neemias poderia estar assim também, sabe? Estou nem aí, não vou me preocupar, eu estou muito bem aqui. Mas pelo contrário, ele se sentiu com o coração tocado por aqueles irmãos dele, né, do seu povo, e então orou ao Senhor. Nós vimos aqui a oração de Neemias, a sua expectativa de poder ter uma solução para aquela questão, orou a Deus, buscou o Senhor e esperava da parte de Deus verdadeiramente que Deus pudesse gerar alguma intervenção ali sobre aquele lugar. Então esse foi o contexto aí que nós vimos até agora no capítulo de número 1 do livro de Neemias. Bom, nós sabemos da história, sabemos que Neemias vai se colocar como alguém à disposição de Deus para ir até Jerusalém, para auxiliar na reconstrução da cidade, na reconstrução dos muros, das portas, e contribuir ali com o momento em que o povo vai se reerguer verdadeiramente dessa situação tão difícil. Mas como tudo isso começou, né? Nós sabemos que era ali uma situação muito difícil, humanamente falando, era praticamente impossível por diversas questões que Neemias conseguisse agora ser alguém responsável, alguém que vai contribuir com tudo aquilo que está acontecendo lá, contribuir, na verdade, com a solução para tudo aquilo que está acontecendo naquele lugar. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, nesse início do capítulo de número 2. Neemias tinha um sonho que era impossível, mas o Senhor é aquele para quem não há impossíveis, amém? O Senhor é aquele para quem não há impossíveis. Ele é o Deus que pode intervir em todas as coisas. E é sobre isso que nós vamos falar, é isso que nós vamos ver aqui no livro de Neemias. Bom, primeiro o que nós vemos aqui é a preparação de Neemias. Aqui há algumas lições importantes nos primeiros versículos. Aí no versículo 1 diz: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Então Neemias ele havia recebido a informação. Nós vimos no culto passado que entre esse momento em que Neemias procura o rei para falar com ele e o tempo em que ele havia recebido a informação se passa ali mais ou menos 4 meses. E durante esses 4 meses, Neemias orou, jejuou, clamou ao Senhor, esteve colocado diante de Deus, buscando em Deus solução para aquelas questões, até o ponto em que agora ele vai iniciar uma atitude. Isso é muito interessante, meus irmãos, para nós é especial. Nós somos da geração, ou do tempo, na verdade, em que nós queremos as coisas de uma maneira imediata. A gente quer orar e, se demorar muito, amanhã de manhã, 6 horas da manhã, Deus já está respondendo. A gente quer solução para coisas muito difíceis, mas nós queremos que Deus seja extremamente rápido. E embora, meus irmãos, Deus possa agir de uma maneira extremamente rápida, não quer dizer que Ele precise agir assim todo o tempo. O tempo em que nós oramos, buscamos a Deus, esperamos por Deus respostas, provisão, soluções, também é um tempo em que Deus está agindo nas circunstâncias, agindo no nosso coração, trazendo a nós comunhão, relacionamento. Então nós precisamos ter essa consciência que nem tudo será respondido no estalar de dedos.
Nem todo o nosso clamor levado ao Senhor, o Senhor nos dará a solução de uma maneira imediata. E isso não quer dizer que Deus está sem nos ouvir, isso não quer dizer que Deus não está agindo, amém? Nós precisamos ter essa consciência. Então foram 4 meses ali, até que Neemias vai se mostrar como alguém que se sente, então, primeiro chamado para realizar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Tudo começou com aquela informação, nós vimos. Uma informação que veio quando Neemias ousou perguntar como estavam as coisas lá. E agora Neemias se pega diante de um chamado da parte de Deus. Muitas pessoas acham assim, como é que Deus vai me chamar para fazer alguma coisa? Né? Um sonho, um profeta vai chegar, vai me revelar uma palavra, alguém tem que me dizer o que eu tenho que fazer. Outras pessoas vivem atrás, né, dos cultos onde vai se falar sobre chamado. Eu sou de um tempo assim que culto de jovens, todo ano tinha que ter 10 cultos assim falando sobre chamado. Que o jovem parece assim que fazer não faz, mas saber o chamado é a sede do jovem. Ele quer sempre saber, para que eu fui chamado? Para que eu fui chamado? Para que eu fui chamado? Né? Eu sou da geração da música, eu tenho chamado. Né? Então a gente é desesperado por isso, éramos desesperados, né, por saber o nosso chamado. Mas muitas vezes, meus irmãos, o chamado vai se revelar, ou na maioria das vezes o chamado vai se revelar enquanto trabalhamos, enquanto fazemos. E geralmente enquanto fazemos aquilo que é trivial. Neemias estava no seu trabalho, alguém chega o procurando, ele pergunta como estão as coisas em Jerusalém, e a pessoa responde, e agora ele se pega constrangido diante dessa situação, tocado em seu coração, vai orar ao Senhor, e durante esse tempo em que ora ao Senhor, se sente agora então chamado a trabalhar naquilo ali. Ele se sente parte, ele quer participar. Então tudo começa aqui com Neemias se sentindo chamado, enquanto estava ali orando, buscando ao Senhor. E é assim que acontece na prática, na vida dos grandes líderes da história. As pessoas estavam lá, trabalhando, e se colocaram a responder problemas, situações que foram acontecendo. Você já ouviu falar de George Miller? Acho que uma vez, acho que a Neuza mandou o áudio do livro no grupo da Arte Agral, você escutou, né? A gente tem um livro em casa da biografia de George Miller. George Miller, ele foi o precursor dos orfanatos modernos. E aí na Inglaterra, ele difundiu a questão dos orfanatos, cuidou de inúmeras crianças, milhares de crianças, plantando orfanatos, se sentiu chamado para aquilo ali, quando viu na sua cidade, num período de enfermidade, de doença, as pessoas sendo tomadas por cólera, e ele se sentiu constrangido com a situação das crianças que estavam ficando órfãs. E diante dessa situação, ele se sentiu chamado por Deus para cuidar das crianças órfãs da sua cidade e depois de quantas cidades ele conseguiu alcançar. Então é assim que acontece. Não fique sentado esperando assim, deixa eu ver aqui, que hora que Deus vai dizer meu chamado. Se coloque para fazer, se disponha, participe daquilo que é necessário. Se coloque à disposição daquilo que surgir, que você tiver a possibilidade de fazer, e deixe Deus direcionar você. Assim então, Neemias se pegou ali sendo chamado por Deus. A outra coisa que nós vemos aqui, nessa preparação de Neemias, é justamente o fato de que ele ora, jejua, busca o Senhor, clama ao Senhor durante 4 meses antes de começar a agir. Então essa para nós é uma deixa muito especial. Em vez de logo agir, precisamos buscar a Deus. Amém? Orar, clamar, esperar, aguardar. Muitas vezes, meus irmãos, enquanto nós oramos, Deus está trabalhando no coração daquela pessoa a quem nós precisamos levar uma palavra. Em geral, o nosso trabalho vai acabar sendo bem menor do que se dependêssemos somente de nós.
Por quê? Porque quando Deus já está agindo, Ele toma as rédeas da situação. Então, orar, jejuar, buscar a Deus antes de começar a agir. Outra coisa que nós vemos aqui da parte de Neemias na sua preparação é que Neemias compreende que a reconstrução passa pela decisão política do rei. Neemias servia ao rei, enquanto seu trabalho, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, serve a Deus em seu íntimo, em seu coração. E sabe que precisa ir a Jerusalém para cumprir a obra de Deus. Porém, ele precisa passar por uma autorização da parte do rei para que ele pudesse, então, sair dali. E aqui tem algo muito interessante para nós. A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade do homem. A nossa responsabilidade quanto homens de fazer aquilo que é correto, de fazer as coisas da maneira adequada, de não fazer mal feito, de não fazer a pretexto de estar fazendo a obra de Deus, desfazer daquilo que está posto nesse mundo. Eu já tive a oportunidade 2 vezes lá com o Valdeir, e o pessoal lá no trabalho do presídio, né? E eu trabalho lá durante a semana, só que eu trabalho durante a semana. E aí, nas 2 vezes, foi todo um processo, né, Valdeir? De oração, intercessão, de esperar, assim, Deus, assim, para que meu chefe pudesse autorizar, porque por mais que ele seja um homem maleável, né? Por mais que seja assim, eu não podia simplesmente não aparecer, sumir, né, dar nó, e depois chegar lá e dizer, me atrasei. Não, tinha que conversar com ele, tinha que ser franco, ser claro. Imagine você, né? Agora não tem mais, que o Valdeir está lá, indo lá, está tudo pacificado, né? Mas você lembra que tinha rebelião? Agora não tem mais por causa de Valdeir. Imagine você, dou um nó no serviço, e diz, vamos lá, Valdeir, vou escondido aqui, nem vou dizer pro meu chefe. Aí chega lá, pá, Daniel ainda não chegou. Aí entra lá o plantão. Aí tá lá, Daniel preso na rebelião. Eu já vou dizer assim, que hora que no caminho da tua casa pra cá, tu parou dentro do presídio na rebelião, né? Não ia fazer sentido. Então, eu preciso da autorização dele. Da mesma forma, meus irmãos, nós somos chamados a tudo que nós fazemos para o bem da obra de Deus, para a glória de Deus, façamos com ordem, façamos com correção. Se você precisa se ausentar do seu trabalho, faça isso somente se você tiver autorização do seu trabalho. Você precisa lidar com a sua família, com a sua esposa, com o seu pai, sua mãe, seus filhos, seu marido. Para ir fazer a obra de Deus, você precisa conversar sobre isso, dizer para onde você está indo, que hora eu vou, que hora eu volto. Vamos encaixar aqui na nossa agenda, não é, estou fazendo a obra de Deus, estou nem aí para vocês, eu saio todo dia, e não é assim. Nós precisamos ter essa consciência que aquilo que está caminhando aqui na nossa vida, né, humana, vamos dizer assim, não pode ser desdenhado diante da obra de Deus. Pelo contrário, o Senhor requer de nós que possamos fazer as coisas da maneira correta. Por isso Neemias então chegou até o rei e antes de tudo orou ao Senhor, porque sabia que Deus precisaria dobrar o coração desse rei, que não era obrigado de forma nenhuma a autorizar Neemias voltar a ir a Jerusalém. Não era o seu Deus, ele não servia esse Deus, ele não tinha nenhuma necessidade de fazer isso. E nós vimos no culto passado, né, a responsabilidade de Neemias, homem de confiança do rei. Como assim o rei iria liberar o seu homem de confiança? Não era uma tarefa fácil. Mas, sabendo disso, ele vai até o rei, mas também ora ao Senhor para que Deus pudesse preparar tudo aquilo ali. Para que Deus pudesse, então, tocar no coração do rei aquilo que parecia impossível ali, certamente para Deus não era impossível. Então, Deus precisava agir. Nós temos que ter essa consciência. Vão ter coisas, por exemplo, que a gente vai fazer
que a gente vai precisar de autorização do Estado. O trabalho lá do presídio é um exemplo disso. Não pode simplesmente chegar lá, estou entrando aqui para evangelizar, né? Os guardas vão fuzilar você na primeira tentativa. Tem que entrar lá com a autorização do Estado. O pessoal tem um cadastro lá na Secretaria de Administração Penitenciária, está lá cadastrado. Quem pode entrar? Não pode entrar de qualquer jeito. Pode visitar, para ir visitar a gente tem que fazer ofício, tem que mandar para lá. Para entrar um fósforo lá tem que pedir autorização. Acho que nem pode entrar fósforo, né? Não pode. Mas para entrar o violão lá tem que pedir autorização. E quem é que domina isso? Quem é que pode autorizar isso? É o Estado. Então nós oramos a Deus para que o Estado tenha o seu coração dobrado, para que as pessoas que estão ali possam então permitir. E isso será permitido enquanto Deus quiser. E louvamos a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Então tenhamos essa consciência. Outra coisa ainda sobre a preparação de Neemias é que Neemias aguardou o tempo certo para agir. Mais uma vez, ele orou ao Senhor durante 4 meses. Ele intensificou a sua oração no dia que ele foi falar com o rei. Veja aí no versículo 11. Não é do texto de hoje, mas só para a gente entender. Versículo 11 diz: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali... capítulo 1, versículo 11. Troquei. Capítulo 1, versículo 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Então, é provável que essa oração aqui, ela seja até um misto das orações que Neemias teve ao longo desse período. Mas quando se aproximou o dia, né, quando chegou o dia, parece que suas orações se intensificaram, para que o Senhor pudesse agir ali naquele dia. Mas durante 4 meses ele se preparou. Então ele esperou o tempo certo para agir. Não sejamos afoitos, desesperados, que possamos saber esperar o tempo de Deus. Oração e prudência andam juntas. E nós precisamos ter essa consciência também. Bom, tendo visto aqui a preparação de Neemias, nós vamos ver que Neemias tem a atitude correta diante dos homens. Que nós precisamos saber lidar com os homens também. A primeira coisa é que Neemias demonstrou aí a sua tristeza diante do rei. Versículo 1, né? Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Neemias, provavelmente, né, para o rei ter percebido isso, ele era um homem alegre, que sempre estava ali diante do rei, demonstrando alegria. Então ele não precisava caminhar ali com o semblante abatido. Mas agora ele se pega diante de um problema real. Agora ele vai acabar, por consequência, demonstrando o seu pesar, demonstrando a sua dor, demonstrando que agora tem um fardo sobre os seus ombros. Agora ele não vai camuflar os seus sentimentos. Olha que coisa importante. A gente tem que saber, meus irmãos, lidar com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente sente. Tem gente que vai andar todo dia abatido. Você nunca sabe qual é o dia que realmente aquela pessoa está abatida, porque ela já anda o tempo inteiro assim. A tal ponto que já vira algo tão de praxe que as pessoas passam a não ligar mais. Quem anda sempre assim, murmurando, reclamando, querendo chamar a atenção para as suas dores, não tenha dúvida, chega um ponto que as pessoas não ligam mais para a sua dor. Mas Neemias não precisava disso. Ele caminhava diante do rei alegre, trabalhava para o rei e trabalhava feliz. E no dia que realmente esteve triste e abatido, o rei percebeu. Nesse dia agora, o rei percebe que Neemias está passando por uma situação complicada. Vamos lembrar aqui, esse rei, ele não é temente a Deus. Ele não é temente a Deus, mas ele consegue perceber os sentimentos de Neemias.
Então, saber lidar com as pessoas com as quais nós convivemos é muito importante. Um dos motivos é o nosso testemunho. A gente diz que serve a Deus, que é do povo mais feliz dessa terra, né? Nós dizemos, declaramos nas canções. Mas aí as pessoas lá no nosso trabalho, a gente é o mais triste, a gente é o mais abatido, a gente é o que está mais desesperado com as metas. Você pode até ficar desesperado, né? Mas você tem que... Sabe, as pessoas têm que olhar para você e ter confiança. Você dizer assim, olha, não, vamos orar, vai dar tudo certo. Teve um mês que a gente estava assim, bem aperreado lá na agência, assim. E aí, meu chefe falou numa reunião, não, vamos orar todo dia agora. Vamos orar todo dia agora. E ele é adventista, né? Ele falou, vamos orar todo dia agora. E deu certo. Passou uma semana assim, orando. Tipo, que não era crente, eu não sei se orou, mas pelo menos ouviu que a oração resolve. E resolveu. Então, assim, aquilo que a gente demonstra diante das pessoas é muito importante para a forma como as pessoas vão reagir em relação à nossa vida, aquilo que nós fazemos. Bom, outra coisa que nós vemos aqui e aprendemos com Neemias é que ele demonstrou a sua fidelidade ao rei. Versículo 3. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha como ele trata o rei, né? O rei questionando a ele sobre a sua tristeza, e aí ele fala que o rei viva para sempre, né? Provavelmente era a forma, né, com que os súditos se portavam ali diante do rei. Ele vai demonstrar a sua fidelidade ali. Respeito, zelo. Respeitar, meus irmãos, as autoridades desse mundo, se portar diante das pessoas da maneira adequada. Quer sejam cristãos ou não, nós precisamos ter demonstrar confiança. No seu trabalho, você tem que ser a pessoa mais confiável. Aquela pessoa que as pessoas podem realmente olhar para você e dizer assim, olha, para você eu deixo aqui a empresa na sua mão, eu confio que você vai conseguir lidar com as coisas, eu sei que você não é aquela pessoa que passa a perna, que enrola. Quantas coisas não tem nos ambientes de trabalho, né, que as pessoas reclamam, gente que faz fofoca, gente que faz intriga, gente que engana os outros, isso e aquilo. O crente não pode ser essa pessoa, ele não pode fazer parte disso. Ele não pode estar envolvido com essas coisas, porque ele precisa ser alguém de confiança. Então Neemias demonstra ali fidelidade ao rei. Eu não vou sair daqui fugido, eu não vou deixar o meu trabalho na mão, eu tenho algo que Deus está me chamando para fazer, mas eu não farei isso de qualquer jeito. Neemias era alguém confiável, e são pessoas confiáveis que serão usadas poderosamente por Deus. Deus não quer pessoas que não são de confiança. Se nós não conseguimos ser confiáveis para os homens desse mundo, como seremos diante de Deus que conhece todo o nosso coração? Então é muito complicado ser alguém que não é de confiança. Então Neemias também nos ensina aqui a sermos pessoas confiáveis. Outra coisa que aprendemos com Neemias é que Neemias ele teve tato na sua abordagem. Ele teve todo um jeito para fazer aquilo ali. A gente vê aqui primeiro, né, a sua habilidade aqui para lidar com o rei. O rei olha, né, e a gente já percebe aqui que realmente é aquilo que nós falamos do culto passado. Ele é alguém próximo do rei, ao ponto de o rei perceber a sua tristeza e questionar ele sobre o que está acontecendo. O rei é uma autoridade, né, nos países onde há monarquia, e principalmente nos tempos antigos, talvez isso era muito mais forte, o rei é uma autoridade que está completamente acima das pessoas. Para alguém chegar na presença do rei, tem que ter todo um posicionamento, toda uma autorização. Neemias não somente estava diante do rei, mas como o rei puxa a conversa. Então era alguém que tinha alguma proximidade com o rei, certamente. Então pergunta a Neemias, e Neemias responde a ele também com uma pergunta.
como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então, a gente percebe aqui um cuidado no falar. Jesus tinha essa habilidade, né, de responder perguntas com perguntas, levar as pessoas a pensar. Olha, ele quer demonstrar ao rei que a situação é muito difícil, que a tristeza que ele está passando é uma tristeza real, que talvez se fosse o rei em seu lugar, também sentiria uma tristeza profunda. Então, quando o rei pergunta a respeito da sua dor, a resposta dele leva o rei a refletir. Como não estaria eu triste se a cidade dos meus pais está passando por tudo isso? Ele leva o rei a refletir. Talvez até com um toque aqui de comoção, né? Que leva a pessoa, talvez levou o rei a pensar: poxa, realmente, a cidade dos meus pais, sabe? Se a gente quisesse ir além aqui, é um negócio assim, tipo, leva ele a refletir, se colocar no lugar, se colocar na situação. Tato, meus irmãos. Nós precisamos desenvolver a habilidade de falar com as pessoas. Nem sempre só o que a gente fala, ou da maneira como a gente fala, é suficiente. É saber se as pessoas estão recebendo da maneira adequada. Se a forma como eu falei realmente vai ser recebida da maneira como eu quero que as pessoas entendam. Então isso a gente tem que desenvolver dia após dia. Você já ouviu alguém falar assim: não, mas eu quis dizer isso? Isso demonstra muitas vezes a nossa falta de habilidade na nossa comunicação. Tá, você quis dizer, mas o que o outro entendeu? Aí a gente vai lá para aquelas nossas aulinhas lá na escola, né, sobre a comunicação. O emissor, o receptor, o canal, os ruídos. Você lembra, né, dessa aula? Ou você gazeou nesse dia? Você lembra? Aí a gente tem que ter cuidado se a pessoa que vai receber aquilo ali, se ela vai receber da maneira adequada. Então isso nós temos que desenvolver. Se temos falta, pedir a Deus: Senhor, me ajude a desenvolver isso, falar com as pessoas da maneira adequada, se portar da maneira adequada, agir, levar as pessoas a compreender. Neemias fez isso. Outra questão aqui que demonstra para nós aqui esse cuidado de Neemias na sua abordagem, está aqui, o texto segue dizendo que Neemias procurou o rei quando o rei estava na presença da sua esposa. Versículo 6. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado. Gente, Neemias é assim, de um tato incrível. O homem, ele tende a ser mais maleável com algumas situações se ele está com a mulher que costuma ser bem mais maleável ao seu lado. Então o homem sozinho, muitas vezes ele vai se demonstrar duro com alguma situação. A mulher ao seu lado talvez diga assim: olha, mas esse cara está sofrendo aí. Olha, é uma situação difícil. Talvez a simples presença dela ali fizesse com que o rei ficasse com o coração mais mole aí, entre aspas, né? É claro que Deus está agindo em tudo isso, mas perceba todo o cuidado que Neemias tem. A mulher, a esposa do rei, estava ali presente também. Então nós vemos aqui todo o cuidado de Neemias com a sua abordagem. E aí nós aprendemos sobre isso também. Outra coisa que nós vemos aqui de Neemias é que ele demonstra clareza aqui nos seus propósitos. Ele sabia o que queria, sabia o que estava indo buscar. Versículo 5. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Bom, quando o rei se abre a receber da parte de Neemias a sua preocupação, ele pergunta, diz o versículo 4, o que você gostaria de pedir? Tá bom, Neemias, o problema é esse. Agora, em que eu posso te ajudar? E aí Neemias sabe o que pedir, porque
porque orava a Deus e Deus direciona. Então o texto diz: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Então, ao que nos parece o texto aqui, além dos 4 meses em que esteve diante de Deus em oração, quando o rei pergunta a ele o que ele quer, ele ainda tomou mais um tempo de oração. Mais um tempo foi orar para que ele pudesse trazer então ao rei o que ele precisava. E aí ele traz isso então com clareza. Às vezes nós até queremos fazer as coisas, mas não sabemos como fazer, não sabemos o que é preciso para fazer. E essa clareza então nos nossos propósitos é muito importante. Neemias aqui se demonstra alguém com um objetivo claro, com um propósito ali gerado por Deus na sua vida. Ele diz aqui o que ele precisa ser enviado para essa missão. Ele precisa estar lá, então ele está deixando claro ao rei que ele precisa participar, ou seja, se ausentar da presença do rei. Ele precisa, diz o texto, versículo 7, de cartas de recomendação. Versículo 7, a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Ou seja, ele ia por um caminho, e esse caminho ele sabia que ele ia encontrar oposições, então ele precisa de autorização. Então, rei, eu preciso ir até lá, e eu preciso também de cartas de recomendação para que me deixem passar. Ele sabe que não basta ele ir, então ele já vai antecipando para o rei ali as soluções, aquilo que era necessário. E tudo isso, meus irmãos, vem de um tempo de reflexão profunda. Se o rei me permitir, é disso que eu vou precisar. Se o rei me permitir, é isso que eu vou levar até ele. Outra coisa, ele vai precisar de provisões para que essa obra fosse feita. Versículo 8. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então ele vai e diz assim: olha, eu preciso de material. E rei, então esse material eu preciso ir pegar com esse homem chamado Asaf. E aí o senhor tem que me dar aí, um jeitinho aí para fazer o negócio dar certo. Às vezes a gente tem muito ímpeto no nosso coração, mas a gente não sabe nem por onde começar, porque a gente não tira tempo de preparo, porque a gente não ora, porque a gente não reflete sobre aquilo ali que tem que ser feito. Às vezes a gente quer reclamar, por exemplo, de algumas situações, no ambiente da igreja, do trabalho, outras coisas, e às vezes a gente não tem um caminho, não tem um meio para resolver as situações. Na minha empresa libera uma verba, por cada unidade para aquisição de materiais, Aí tem uma pessoa lá na nossa agência que está responsável por isso esse tempo, que não é o gerente geral. E aí essa pessoa aí tá um pouco atrapalhada, esqueci, não sei o que, sem copo. A gente tava lá tomando água no copinho de café. Aí eu sempre compro caixa de copo pra cá, Aí faz um tempo o pessoal reclamando com a situação, olhei. Eu cheguei no chefe e falei assim: chefe, tem um lugar ali que eu compro copo. Aí já fui mostrando a nota fiscal. Falei: na caixa, R$78, tá aqui. Dura não sei quanto tempo. Lá na igreja passa 2 meses com essa caixa. 2 meses passa? Eu falei: 2 meses. Mais ou menos isso, Ufa, não menti. Aí falei: lá na igreja passa 2 meses. Então aqui no serviço vai passar um tempão também. Melhor do que a gente ficar comprando de pouquinho, Não, aí depois esquece, não tem, a gente fica tomando esse copo de café. E aí isso aqui é cliente nosso aqui da gente. Fiz todo o discurso. 10 minutos a caixa de copo estava lá na agência. Que ela aperta, a moça manda entregar. 10 minutos ele fala: não, então é isso mesmo. Pronto. E adiantava ficar todo dia lá junto com todo mundo, só reclamando que não tem copo? Não, vamos achar uma solução? Pensei, isso aqui acho que dá. Aí levei. Às vezes a gente está lá no bonde da reclamação. Reclama. Mas a gente não tem saída, não tem solução para as coisas.
É importante que a gente seja propositivo. Ele poderia dizer, não, deixa essa pessoa resolver, deixa ele atrás. Poderia. Tem autoridade para isso. Poderia decidir dessa maneira. Porém, mais do que apenas tomar a posição de outra pessoa, eu queria que a situação fosse resolvida para o bem de todo mundo. Então fui lá já propondo uma solução. Então a gente tem que pensar nisso também. E quando a gente chegar com medidas propositivas, saber também que a gente pode não ser atendido. Pode acontecer isso também. Você chegar e dizer assim, pastor, está acontecendo essa situação, acho que poderia ser resolvido dessa maneira, mas de repente, sei lá, eu já tenho uma ideia na minha cabeça, a liderança da igreja já está pensando de outra forma, e de repente a sua ideia pode não ser atendida. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, com todos nós. Mas um coração com proposta, com proposições que não afrontam a vontade de Deus, a gente precisa pedir ao Senhor que tenhamos. Senhor, eu quero ser parte das soluções desse mundo. Eu quero resolver os problemas. Lá no Rio Grande do Sul agora, quantas igrejas que estão abrigando pessoas, que estão lá resgatando pessoas, levantando recursos para cuidar das pessoas. Vai adiantar ficar lá reclamando do poder público que não fez isso ou aquilo? Não dá para perder tempo com isso. Tem pessoas precisando. Então as igrejas estão lá participando da solução, abrigando pessoas, pregando o evangelho. Eu vi um vídeo de uma igreja que está abrigando pessoas, cuidando de pessoas, e aí o pastor estava chamando a atenção de algumas situações que aconteceram naquele abrigo, porque assim, veio gente de todo tipo. E aí parece que um cara lá estava brigando com a esposa, outros estavam batendo nas crianças, o ambiente estava meio que um caos, né? E aí o pastor estava falando, olha, ninguém aqui vai ficar batendo em esposa, ninguém vai ficar aqui agredindo criança, e se você fizer isso, nós vamos para cima de você. A polícia vem, mas nós vamos antes. E estava lá o pastor instalando a paz no ambiente. Aí tinha gente nos comentários dizendo assim, mas é porque um ambiente desse nunca se sabe quem vai chegar, um pedófilo, um bêbado ou qualquer coisa. De fato não se sabe, mas é um tempo em que não dá para ficar fazendo triagem lá na porta para saber se o cara tem antecedentes criminais. Mas a igreja está lá como proposta de solução e, como ele estava fazendo, os homens da igreja estando atentos para que esses problemas não se difundissem ainda mais. Então a igreja tem que entender isso, nós precisamos ser parte das soluções desse mundo, porque estamos a serviço de Deus, amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então, vocês só estão cansadinhos, né? Não dorme não, então já acabou. A outra coisa que ele precisava era de proteção para a viagem. Olha o versículo 9. Com isso fui aos governantes do Transeufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros que o rei enviou comigo. Até a escolta ele conseguiu. Rapaz, o cara é invocado. Até a escolta do rei ele conseguiu. Por quê? Porque ele disse as coisas que estavam precisando. E o rei entendeu então que eles precisavam de proteção. E ele não dispensou, ele aceitou aquilo que estava vindo. Então, nós vimos aqui as atitudes de Neemias, né? Como nós precisamos aprender a tomar as atitudes certas diante das pessoas. Mas também, meus irmãos, nós precisamos ter as atitudes corretas diante de Deus. Não adianta a gente ter atitudes corretas diante dos homens se diante de Deus nós não temos as atitudes corretas, amém? Então Neemias aqui vai demonstrar para nós também as atitudes dele diante de Deus. Primeiro, ele buscou a direção de Deus antes de agir. Já falamos e repetimos agora, né? Neemias orou ao Senhor, buscou a Deus, buscou a direção do Senhor. Então é essa atitude correta que nós precisamos tomar diante de Deus. Você vai para uma entrevista de emprego, ora ao Senhor. Senhor, que eu só fique lá se for da tua permissão, se for do teu agrado. Me mostra, Senhor, abre os meus olhos, se aquele lugar não for ideal, se não for isso que seja para eu fazer. Eu estou precisando, minha família está precisando, mas eu não quero ficar em qualquer lugar. Olha ao Senhor, coloque as coisas diante de Deus, peça a direção de Deus para aquilo que você vai fazer. Precisamos buscar o Senhor. Outra coisa, tendo sucesso,
Neemias não esqueceu de Deus e não tomou a glória para si. Ele deu toda a glória a Deus. Versículo 8. Lá no finalzinho. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então, Neemias sabe que o rei não atendeu ele porque ele era bonitão, porque ele era o queridão do rei. O rei atendeu Neemias porque Deus estava com a sua mão sobre ele. Então ele tributou ao Senhor a honra pelo sucesso daquela missão. Ele colocou-se diante de Deus porque ele sabe que Deus é o Deus que faz segundo a sua vontade, faz além daquilo que pedimos, como é o caso aqui da proteção, da escolta. Ele não pediu a escolta, mas o rei olhou a necessidade e deu a escolta. Certamente era Deus agindo ali no coração do rei. Às vezes a gente está tão obcecado, meus irmãos, em fazer as coisas da nossa maneira, a gente acha tanto que tudo vai sair do nosso jeitinho, que a gente fica ali, sabe, se não for dessa maneira, não está sendo... Não, confie em Deus, ore ao Senhor, espere em Deus, busque o Senhor, deixe Deus trabalhar, deixe Deus agir. E aí Deus está fazendo segundo a sua vontade e além daquilo que nós esperamos. Porque muitas vezes o que nós pedimos e esperamos da parte de Deus é parte dos nossos desejos errados, do nosso coração corrompido, cheio de pecado. Confie em Deus. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus agir. Aqui ninguém nunca, mas eu conheço pessoas fora, assim, que já tiveram relacionamentos que ficaram assim tão obcecados que estavam colocando assim Deus na parede, assim, oh Deus, assim, essa pessoa que eu quero, se eu não ficar com essa pessoa para sempre, não, acabou minha vida. Dica para você, ninguém morre de amor. Você nunca vai achar assim um laudo médico lá dizendo assim, tá aqui, ó, morreu de amor. Ninguém morre de amor. Apaixonite aguda, morreu. Não morre. Aí às vezes a pessoa está tão ali, colocando Deus contra a parede, aí Deus livra a pessoa daquele entojo, aí você fica mal, fica escutando Renato Russo, se acaba. Aí passa um tempo, aí você vê que do que eu me livrei, papai do céu. Do que eu me livrei, glória. Aí você, né, dança igual Miriam. Chega, Senhor me livrou, obrigado. Mas naquela hora que a gente queria, a gente estava ali colocando Deus contra a parede. Calme, confia no Senhor. Deixa Ele cuidar da situação, porque Ele faz além, porque os nossos corações são assim, corrompidos. Confie em Deus, amém? Bom, essa é a atitude correta que nós precisamos tomar diante de Deus. Buscar o Senhor como direção e, quando as coisas acontecerem, tributar a Ele toda a glória. E aí, meus irmãos, por fim, tem a questão dos inimigos. Quando nós estamos buscando fazer as coisas para Deus, especialmente aquelas coisas que parecem muito difíceis, impossíveis, que nós já dissemos aqui, para Deus não há impossíveis. Mas isso não quer dizer que no meio do caminho não haja inimigos, não haja resistência, não haja aquilo que se coloque ali contrário. E aí nós precisamos aprender a lidar com isso também. Olha o versículo 10. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Bom, primeira coisa, Neemias fala aqui sobre a identidade dos seus inimigos. Aqui os inimigos, Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita. Mais na frente vai aparecer mais um chamado Gesem.
Sanbalate provavelmente era governador de Samaria. E Tobias provavelmente era um membro da nobreza dos amonitas. Gente influente das cidades, né, dos povos ali ao redor, que se colocavam geralmente ali como inimigos do povo judeu. Você lembra lá em Esdras que quando Zorobabel vem com a primeira leva, teve um grupo de pessoas que se colocou dizendo assim, vou ajudar vocês. E Zorobabel falou, sai para lá, carniças, não queremos a participação de vocês, porque eles não serviam ao Deus dos céus. Então, esse tipo de pessoa que agora está se colocando aqui, vai se colocar como contrários ali, inimigos de Neemias. Então, eles ficaram irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Gente, ainda não tinha nem começado a obra. Neemias ainda não voltou. E já tem gente ali preocupada em desfazer aquilo que Deus está fazendo. E essa é uma consciência que nós temos que ter. Pode ser a obra mais maravilhosa de Deus desse mundo. A igreja, família, o que você estiver fazendo, o seu ministério, sempre vai ter oposição. Porque Satanás nunca vai dizer assim, estou descansado, isso aí está fazendo. Só se você estiver fazendo para ele, para Satanás. Porque se você estiver fazendo para Deus, ele vai sempre tratar de levantar oposições. Como serão essas oposições? Pessoas, situações, enfim, são muitas as formas. Nem sempre vai ser só gente diretamente, mas as oposições virão. Então, Neemias aqui, o texto nos cita aí os seus inimigos. Os inimigos que estavam ali tentando intimidá-lo por força, por influência, estavam tentando se colocar contra. Então, sempre há inimigos. Inimigos são inevitáveis. Segunda coisa aqui sobre esses inimigos, o texto nos fala da atitude dos inimigos. Mais uma vez, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. O sucesso da obra de Deus, meus irmãos, traz desgosto ao inimigo. O inimigo fica furioso. Então, sempre que nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós não podemos esperar que o inimigo esteja calmo, que ele fique parado. O que não quer dizer que tudo que aconteça de problema é o inimigo também. Às vezes somos nós que nos atrapalhamos na caminhada, às vezes nós estamos equivocados. Como falei agora há pouco, às vezes nós somos apressados, queremos fazer sem oração, não queremos colocar Deus na direção, somos egoístas e tantas outras coisas. Então é necessário que nós estejamos diante de Deus até para discernir aquilo que de fato é o inimigo e aquilo que não é o inimigo. Agora, o inimigo sempre estará desgostoso quando a obra de Deus estiver sendo feita. Então, temos que ter essa consciência. Estamos fazendo a obra de Deus, não dá para o inimigo estar feliz. Aí, passou lá na TV, lá na Globo, a coisa lá contra a igreja. Aí está todo mundo injuriado. A Globo está fazendo isso aqui contra a igreja. Vocês estão esperando o quê? Aplauso? Aí, para ludibriar esses que acham que o mundo tem que ficar aplaudindo a gente, aí eles vão lá e fazem troféu promessas. Aí vão lá dar troféuzinho para cantor gospel. Principalmente aqueles que são bem água com açúcar, aí dão um troféu. A gente fala, olha que coisa maravilhosa, apareceu no Bial, olha que coisa maravilhosa. Aí quando vem uma novela lá falar mal da igreja, traz estereótipos da igreja, a gente fica desesperado, revoltado. Gente, é assim. Isso é para tirar o foco da gente, para deixar a gente desnorteado. Então os inimigos sempre vão demonstrar ali atitudes contrárias à obra de Deus. E por fim, o texto nos fala da motivação desses inimigos.
Eles ficaram irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Então, qual era a motivação deles? Tá sem som? Aí, tava quase passando na prova aí, mas esse som tá meio... Vai dar certo. Não falei que sempre tem os inimigos? Às vezes eles estão dentro de casa. Eles vão ajeitar aqui, tô brincando. Bom, onde é que eu tava? Deixa eu botar aqui. Lembrei. A motivação desses inimigos. Então, o texto nos mostra que eles ficaram irritados quando souberam que tinha gente interessada no bem dos israelitas. Ou seja, a motivação deles era ver os israelitas mal. Agora acabou de vez. Oi, botou. A motivação deles... Eu já acabei. A motivação deles era ver os israelitas mal. Então essa é a motivação do inimigo. Ele não quer ver a gente feliz. Ele não quer que nosso casamento dê certo. Ele não quer que a igreja funcione. Ele não quer que a gente pregue. Oi, escutou melhor agora? Tá. Ele não quer que a gente pregue. Ele não quer que a gente anuncie a palavra. Ele não quer que chegue no coração das pessoas o evangelho. O que aconteceu aí dias atrás? Você aí, se você não usa a internet só para ficar no Instagram olhando videozinho, você viu que de dentro lá de um órgão, um colegiado do Ministério da Justiça do nosso país, saiu uma recomendação de que preso não pode se converter. Vocês viram isso? O preso não pode mais se converter. Ou seja, não podendo a priori, para não parecer perseguição religiosa, determinar que não se entre mais a pregação do evangelho nas cadeias, o que eles trouxeram? Uma recomendação de que pelo bem da liberdade religiosa, os presos não podem se converter. Aí você imagina a cabeça de um diretor de penitenciária. Se vê essa recomendação aqui do Estado e eles não podem se converter, então a gente também não vai poder mais deixar as igrejas entrarem, porque se as igrejas entrarem, o povo está se convertendo. Agora, tem saída desses caras sem o evangelho? Digo para você que 99,9% não tem, meus irmãos. Não tem. Esses caras só saem para a morte. Para continuar do mesmo jeito e para a morte. Se não for o evangelho na vida deles, não tem caminho, não tem saída. Ficam piores. Ressocialização no nosso país é uma piada, não existe isso. Infelizmente. Digo em grande proporção, é claro que vai ter um casinho ou outro. Mas a grande maioria, para mudar de vida de verdade, é só pela pregação do evangelho. Então, no fim das contas, isso aí nada mais é do que perseguição religiosa. Nada mais é do que obra de Satanás, porque os presos que estão lá, antes disso, cometendo crimes, fazendo mal, matando pessoas, traficando e fazendo várias coisas, eles, quando fazem isso, estão a serviço do diabo. Quando se convertem, passam a estar a serviço de Deus, e não apenas a serviço de Deus, mas passam a ser filhos de Deus. Então, uma recomendação de que eles não podem se converter é tentar evitar que eles sejam levados a Deus. Então, qual é a motivação dos inimigos? A motivação dos inimigos é que nós não estejamos bem com Deus. E para isso que eles fazem qualquer coisa. É para isso que eles tentam nos atrapalhar. É para isso que eles tentam atrapalhar a obra do Evangelho. É para isso que eles tentam atrapalhar a nossa casa, a nossa família, a igreja, tudo. A nossa relação com as pessoas no trabalho, tudo. Para que nós não estejamos bem com Deus. E aí nós precisamos estar atentos a isso, meus irmãos, porque muitos cristãos têm sido pegos nas pegadinhas de Satanás. Muitos cristãos têm caído nas pegadinhas de Satanás. E têm ido por água abaixo seu ministério, seu trabalho, sua família, suas relações com os amigos, com outras pessoas. Caindo nas investidas de Satanás, nós precisamos ficar atentos.
Meus irmãos, quando colocamos então os planos nas mãos de Deus, nós precisamos ter toda essa consciência aqui que Neemias está nos ensinando. Nos preparar adequadamente segundo a vontade do Senhor. Nós precisamos aprender a lidar com as pessoas. Nós precisamos aprender a lidar com Deus. E nós precisamos aprender a lidar com os inimigos. E se nós estivermos aprendendo isso, meus irmãos, continuamente, pode ter certeza que o nosso Deus, que é todo-poderoso, não falhará, porque o maior interessado em fazer com que as coisas deem certo é Ele, porque no fim das contas a glória será para Ele. Que possamos aprender cada dia mais e que possamos, por meio daquilo que nós estamos fazendo, glorificar o nosso Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus.